A gente vai dar continuidade ao nosso assunto do teste F. E agora a gente vai finalizar a parte de alguns conceitos para então a gente entrar na parte de cálculo, tá? Entendam bem esses conceitos, depois voltem à aula anterior e tentem entender mais, tá bom? Então, um dos últimos conceitos é sobre o delineamento experimental. Tem tudo lá na apostila, tá? O que é esse delineamento experimental? É o plano que é utilizado na experimentação e implica na forma como os tratamentos vão ser designados às unidades experimentais, tá? A gente já viu sobre o que é unidade experimental, né? Então, a unidade experimental é um ambiente onde esses tratamentos, né, que são nossas possíveis soluções, onde eles vão estar alojados, né, onde eles vão estar alocados, tá bom? Então, é um ambiente onde vai ficar esses tratamentos, tá certo? E o delineamento experimental nada mais é do que esse plano, tá? Onde é que esse experimento ele vai ser encontrado, onde ele vai estar disponível, disponibilizado, distribuído, tá bom? Então, existem dois tipos de delineamento experimental, que é o DIC, que é chamado delineamento inteiramente casualizado. E geralmente esses experimentos eles são montados ou instalados em casa de vegetação. Sempre vocês imaginam um experimento em DIC em ambiente controlado, tá? O que é esse ambiente controlado? Vamos imaginar uma casa de vegetação. A casa de vegetação ela tem luminosidade controlada, irrigação, temperatura, umidade. Então, um ambiente que eu tenho todos os efeitos ambientais controlado, específico para aquela cultura, tá? No qual você está trabalhando experimentalmente, tá? Então, geralmente, quando a gente pensa em um experimento em DIC, inteiramente casualizado, é justamente porque ele foi trabalhado, né, instalado em casa de vegetação, por exemplo, tá? É claro que existem outros exemplos, tá? Por exemplo, quando eu também trabalho viveiro, quando eu trabalho saquinhos, né? Saquinho de polietileno, copinhos, vaso, todo esse ambiente, né? Eu posso considerar um ambiente controlado, tá bom? Geralmente, quando é que eu considero um experimento em delineamento em blocos casualizados, né? Que é outro delineamento. Os delineamentos em blocos, geralmente, pessoal, é quando eu tenho o inverso do DIC. Enquanto o DIC eu tenho um ambiente totalmente controlado, no DBC eu tenho condições totalmente que eu não consigo controlar. Então, eu tenho efeitos que eu preciso controlar e aí eu considero esse experimento em blocos, tá? Então, por exemplo, geralmente trabalhos que são montados em campo, eu considero delineamento em blocos, tá? Então, eu divido a área em blocos, cada bloco desse eu estou controlando o efeito, tá? Vamos imaginar que lá no campo, né, eu tenho uma área quadrada, por exemplo, em 1 metro quadrado, gente, ou 1 hectare, eu não posso considerar que toda aquela faixa de solo é igual, né? A umidade para cada faixa de solo pode ser diferente, a granulometria também, a coesão do solo, tá? O espaço poroso, a própria fertilidade em 1 hectare pode ser diferenciado em cada parte daquela área separada. Então, isso acaba transferindo essa parte como um ambiente heterogêneo. Quando eu quero trabalhar a experimentação, eu preciso controlar esses efeitos heterogêneos, eu preciso ter homogeneidade no meu ambiente onde eu vou instalar o meu experimento. Então, por isso que em blocos é sempre voltado para um experimento que eu tenho fatores que eu tenho que controlar, tá? Então, eu tenho um ambiente que não está controlado e eu preciso desse efeito de blocos, tá?
A gente não vai entrar em detalhes em delineamento em blocos, porque isso é uma parte muito avançada para a parte de experimentação mesmo. A gente vai voltar sempre mais para o DIC, porque é um experimento mais simples e mais fácil de vocês entenderem a primeiro momento. Então, a gente vai trabalhar todos os experimentos para essa disciplina, para esse assunto, para o experimento em DIC, tá? Em delineamento inteiramente casualizado, tá certo? Então, lembrando sempre, frisando que o delineamento inteiramente casualizado é sempre aqueles experimentos que eu trabalho em um ambiente controlado, geralmente casa de vegetação, tá? Experimentos que são trabalhados em casa de vegetação ou em delineamento inteiramente casualizado, eles seguem dois princípios básicos da experimentação, que é o princípio da casualização e da repetição, tá? Então, é muito importante que vocês saibam que um experimento ele deve ter esses dois princípios, principalmente quando é em DIC, tá? Eu preciso casualizar os tratamentos, assim como eu preciso também ter um número de repetição considerável, né? Para que eu possa manter a segurança dos dados do meu experimento, tá? Para que no final daquele experimento eu possa analisar aqueles dados e então ter confiança naquele resultado. Então, quem me traz essa confiabilidade dos dados é o número de repetição, tá? E a casualização em si dos tratamentos. Então, todos os tratamentos que são alojados em casa de vegetação, eu não posso deixá-los numa linha de sequência. Eu tenho que casualizar esses tratamentos, para que nenhum dos tratamentos sofra efeito de um com o outro, tá? Isso vocês vão ver um pouquinho lá na frente, que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, outro conceito importantíssimo são as hipóteses, tá? Então, o que seria a hipótese? A hipótese, como o próprio nome diz, é hipotetizar algo. É você pensar que algo pode ser positivo ou pode ser negativo, mas você não tem certeza porque aquela situação ainda não passou por você, por exemplo, tá? Isso de modo geral. Dentro da experimentação, a hipótese ela é muito importante para quem está pesquisando, tá? Para quem está instalando o experimento, planejando o experimento, tá? Por quê? A hipótese ela só vai ter duas alternativas para o pesquisador, tá? Então, quando a gente planeja um experimento, a gente também espera alguns resultados. E na experimentação, a gente só pode obter dois resultados em relação àquele experimento que você planejou, tá? Ou uma hipótese H0 ou uma hipótese H1, que é chamada de hipótese alternativa. O que seriam essas hipóteses? A H0 é aquela hipótese onde eu estou sempre ligada à negatividade, ou seja, não há diferença entre as médias dos tratamentos. Ou seja, todos os tratamentos refletem o mesmo efeito. Isso é uma das hipóteses que o pesquisador pode esperar de um experimento, ou seja, possa ser que os tratamentos que ele utilizou, nenhum tenha um efeito maior que o outro, para a gente dizer que aquele tratamento foi o melhor ou o pior, tá certo? Ou seja, todos têm o mesmo efeito. Ou o pesquisador também pode esperar a hipótese alternativa, que geralmente é o que todo pesquisador espera, que é um resultado positivo. Que resultado positivo é esse? A hipótese alternativa, ela diz que pelo menos a média de um dos tratamentos se difere das demais, tá? Ou seja, pelo menos um tratamento tem um efeito maior que os demais tratamentos, ou seja, pelo menos um daqueles tratamentos que são as possíveis soluções, ele vai se destacar e então vai te dar a solução para o teu problema, tá? Então, essas duas hipóteses, elas são geradas antes de você montar o experimento, tá? Então, hipóteses, elas são geradas no planejamento do experimento, tá? Então, o cara, ele pensa em algo para solucionar um problema agronômico e ele já espera também uma das respostas, tá? É lógico que a resposta que todo pesquisador precisa de uma resposta positiva, mas possa ser que uma dessas hipóteses não esteja certa, tá? Então, eu só consigo saber qual das hipóteses eu vou aceitar ou rejeitar
depois que eu concluo o teste F, tá? Então, eu não posso dizer que no experimento que eu estou planejando, o que vai ser certo é a hipótese H0 ou o que vai ser errado é a hipótese H1, tá? Então, eu só consigo dizer qual das hipóteses são verdadeiras depois que eu concluo o teste F, tá? E isso tem toda a parte de cálculos, tá bom? Então, a gente parte para a parte de cálculos estatísticos para chegar até o teste F e vocês entenderem o que é esse teste F de forma matemática, tá? Como é que a gente chega na finalização para esse teste F, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, a gente vai fazer os cálculos no exemplo, tá? Uma coisa importante que vocês devem fazer é praticar o exercício. Eu vou deixar exercício para vocês. Depois eu vou tentar montar uma aula explicando o exercício para vocês, tá bom? Para vocês aprenderem um pouco mais. É difícil o cálculo à distância, mas vocês têm que praticar. Na apostila tem tudo mastigadinho e aqui na videoaula também, tá?